Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à história de Cabo Frio, parte 4. Meu nome é professor Clóvis e eu estou juntamente com vocês fazendo uma releitura da história de Cabo Frio. Então nós estamos fazendo uma leitura, aí depois nós iremos fazer uma revisão geral e depois a gente vai fazer umas questões comentadas juntamente com vocês. Então vamos aqui à parte 4. Pessoal, nessa parte nós iremos ver os acontecimentos de 1800. Tudo bem? Então, vamos ler junto aqui. Esses vídeos são bons porque você pode estar andando dentro do ônibus, dentro do carro. Então, isso aí facilita bastante para quem não tem muito tempo para estar estudando. Então, vamos lá. 1800. História de Cabo Frio, 1800. O início do século foi marcado por relevantes fatos históricos. A vida da família imperial para o Brasil, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, a abertura dos portos, a independência do país e, após a independência, a Constituição Imperial de 1824, que dividiu o Brasil em províncias administrativas, por um presidente nomeado pelo imperador. Em 1801 foi abolido o estanque dorsal no país, tá, pessoal? Em 1801 foi abolido o estanque do sal no país. Após 170 anos de monopólio da coroa, a retomada da atividade salineira ocorreu aos poucos, com a criação de novas salinas e, em certos casos, a introdução de novas técnicas de extração. Entre elas, podem ser citadas aperinas, do soldado alemão Louis Lindenberg. Na Lagoa de Araruama, em 1822, a Mossoró, do engenheiro francês Leger Palmer, ambos experimentando novas técnicas e processos. Continuando aqui, em 1872 surgiu a caíra de João Gago, português de Aveiros, uma das regiões salineiras de Portugal. Logo após muitos portugueses migrarem para a região, interessados em investir na produção de sal, atividade que se consolidou a partir do século seguinte. Nos anos de 1830, o engenheiro-major Henrique Bellegarde foi enviado pelo governo imperial ao município, onde projetou as primeiras ruas do município, no que ficou registrado como o primeiro plano de urbanização da cidade. Construiu a Casa de Caridade, Charetas, o farol da ilha do Cabo Frio e fez obras de melhoramentos na Boca da Barra. Na entrada do canal de Itajurué, na ligação com o oceano. Além disso, a pedido de Dom Pedro, projetou construir a projeção da ponte do Itajuru, marcado com o brasão do Império. Então, pessoal, em 1847, ocorreu a visita de Dom Pedro a Cabo Frio, quando também esteve na fazenda Campos Novos, na salina de Lindenberg. Na ocasião, foi doada uma quantia para a construção da cobertura da fonte do Itajuru e outra para a Casa Charetas, com o objetivo de facilitar sua manutenção e instalar uma enfermaria. A medida se mostrou de grande utilidade por ocasião das epidemias de febre amarela e varíola que assolaram a região em 1850 e depois entre 1870 e 1878. Em 15 de maio de 1873,
foi oficializada a compra do atual prédio da Câmara Municipal de Cabo Frio, na Avenida Nossa Senhora de Assunção. O Decreto Estadual número 35, de 17 de dezembro de 1892, criou a Vila de São Pedro da Aldeia, com terras desmembradas de Cabo Frio. No mesmo ano, pessoal, foi criado o distrito de Araçá e anexado a Cabo Frio. O distrito teve seu nome alterado para Campos Novos em 1938 e, posteriormente, para Tamoios em 1943. Outras ações dessa época se referem a melhoria no abastecimento de água com a construção de uma caixa d'água no Morro da Guia, desobstrução da Boca da Barra pelo Barão de Tefé. Em 1879, obra demandada para o escoamento da produção de sal. Com a retirada do entulho preveniente da derrubada da Casa de Pedra em 1615 e construção da ponte de ferro sobre o canal do Itajuru em 1898, ligando a Restinga e a parte continental. Duas questões relativas aos escravos estremeceram Cabo Frio ao longo do século XIX. A primeira refere-se a rebeliões e aumento das fugas, os assassinatos de feitores e a formação de quilombos, o que sobressaltou os senhores brancos a despeito da ação dos capitões do mato. A segunda diz respeito à proibição do tráfico transatlântico de escravos e o contrabando florescente que dele derivou. As praias do Perô, em Cabo Frio, de José Gonçalves e da Rasa, em Búzio, tornaram-se pontos de desembarque clandestino de escravos. A Marinha Inglesa, em flagrante desrespeito às leis brasileiras, promoveu repressão ao tráfico e chegou a apreender navios negreiros na costa e a desembarcar fuzileiros navais em Cabo Frio e Búzios. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Aguardo vocês aí na parte 5 em breve, tá? Nós teremos aí outras partes. Vamos fazer uma leitura de todo o documento e depois nós vamos ter um aulão destas aulas aí com os pontos mais importantes e depois nós vamos ter uma aula ao vivo de resoluções de questões. Então este documento que eu estou fazendo a releitura, ele está aí no site do IBAN, tá, pessoal? O link está aí. Aí quem quiser baixar ele para fazer uma leitura. E lá no grupo também de questões, eu disponibilizei também este link aí. Um grande abraço e aguardo vocês aí na parte 5 para vocês fazerem a releitura junto comigo aqui da história de Cabo Frio. Um grande abraço e até a próxima.